Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Como sempre, é uma honra e um prazer imenso que eu tenho em poder fazer mais um vídeo para vocês. Vídeo de hoje, pessoal, a gente vai tentar ajudar vocês em uma solução quando acontece isso aqui, ó. Vê que situação. Estão notando ali? Eu tenho um ninho com duas fêmeas chocando no mesmo ninho, ou seja, isso é até comum acontecer a pessoas que gostam de fazer bigamia, trigamia ou poligamia, tá certo? Principalmente quando eles não utilizam a divisória nas gaiolas, como eu não estou utilizando aqui, tá certo? Então, assim, para tudo tem uma solução. Então, deixei essa situação aqui para ilustrar para vocês e mostrar o que é que a gente pode estar fazendo aqui, tá certo? Então, assim, de antemão, pessoal, diante desse conteúdo, peço a vocês, se vocês gostarem, se inscrevam aí no nosso canal, tá certo? Desenvolvemos conteúdos específicos e voltados para a reprodução de canários, tá bom? Então é o seguinte, pessoal, aqui eu tenho 3 gaiolas, são gaiolas de bigamia, tá certo? Onde eu estou utilizando 3 fêmeas em cada compartimento com um único macho. Todas vêm dando certo, exceto essa aqui deu esse problema, onde eu tenho 2 fêmeas lá em um mesmo ninho, uma outra fêmea aqui e um ninho aqui vago, sem a fêmea ir lá para fazer sua postura e seu choco naquele ninho. Então é o seguinte, pessoal, primeira coisa que vocês precisam saber, aquela situação eu tô deixando propositalmente, tá certo? Vocês vão entender o porquê. Lembrando, manejo, pessoal, manejo é uma coisa gigantesca, várias pessoas têm o seu manejo, vários manejos têm a sua verdade. Às vezes o manejo que eu faço aqui pode não dar certo aí, tá certo? Mas aqui a gente tem uma metodologia de manejo que vem dando certo. E eu vou explicar a vocês qual foi o manejo que a gente utilizou aqui. Veja só, essa situação aqui poderia ter sido evitado se eu chegasse e colocasse grades divisórias em cada compartimento. Para quem não conhece, essas gaiolas de bigamia, ela tem espaços onde possibilita a gente colocar as grades e com isso individualizar o espaço de cada ave para ter o seu choco sem muito constrangimento, vamos dizer assim, sem muita preocupação, sem muito aperreio, tá bom? Só que nessa situação aqui eu deixei. O que foi que a gente fez? Essas fêmeas, uma colocou 3 ovos e a outra colocou 4 ovos, tá certo? Na verdade, naquele ninho não tem ovo dessas fêmeas. Vê que situação. Os ovos daquelas fêmeas eu distribuí para a gaiola de baixo. Ou seja, na gaiola de baixo eu tenho 3 fêmeas que estão reproduzindo numa boa. Aliás, que estão chocando numa boa. E aqui embaixo eu tenho mais uma fêmea que está chocando numa boa, sem os devidos constrangimentos que essas aqui estão passando, tá certo? Fugiu a palavra. Sem uma atrapalhar a outra, tá bom? Então, assim, por que então, Neto, que você deixou essa situação acontecer e continua com ela? Porque é o seguinte, os ovos dessas fêmeas eu passei para a gaiola de baixo, certo? Até aí, beleza. Naquele ninho, eu coloquei 3 ovos de plástico, ovos index. Esses ovos aqui, ó, certo? Ovos de plástico. Qual é a intenção de eu colocar esses 3 ovos lá? Para as fêmeas não perderem o time, o instinto do choco. Para mim é importante. E agora vem o X da questão. Eu tenho nas outras gaiolas de reprodução, eu tenho fêmeas que estão em processo de postura, não tenho? Principalmente os vermelho mosaico, tá certo? Então, eu preciso multiplicar a quantidade de filhotes dessas fêmeas. Para isso, o que é que eu vou fazer? Quando as fêmeas começarem a fazer a sua postura, vou pegar aqueles ovos e transferir para essas fêmeas. Aí sim, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar uma fêmea daquela, colocar em um ambiente daquele lá, no outro ninho, na primeira, aí eu coloco a grade. Quando aquela fêmea vê os ovos lá, opa, tem ovo, eu vou lá e vou chocar numa boa. Então, eu vou distribuir, eu vou fazer essas 2 fêmeas de ama seca, sem perder os ovos originais dela, porque os ovos originais dela estão nas gaiolas de baixo reproduzindo. Então eu vou ganhar a reprodução dos ovos dela
essas duas fêmeas vão servir de ama seca para as fêmeas dos vermelhos. Vejam que legal. E ao mesmo tempo eu vou estar liberando as fêmeas de vermelho para uma nova postura. Então é um manejo que eu fiz aqui para otimizar e pensando em aproveitar aquele choco das duas fêmeas. Legal, né não? Então assim, isso é um manejo que a gente fez aqui, que faz na verdade aqui, e vem dando super certo, tá bom? Só essa observação, quando eu for dividir aquelas duas fêmeas, eu preciso pôr a grade. Porque se eu não pôr a grade, a fêmea que está em cima, ela vai continuar a ir para aquele ninho e vai atrapalhar o choco daquela fêmea, tá certo? Então, isso é uma observação que a gente precisa fazer. Vou mostrar para vocês uma outra situação aqui, vê só. Vê essa situação aqui, pessoal. Se vocês notarem, eu tenho uma fêmea aqui chocando e tem uma outra, e tem mais duas fêmeas aqui chocando. Só que nessa, eu coloquei a grade divisória separando essa fêmea das outras duas. Por quê? A fêmea dessa gaiola aqui, desse ninho aqui do meio, estava atrapalhando a primeira fêmea. Então, para essa situação, eu coloquei a grade divisória. Deu para entender? Então, nessa situação aqui, eu não estou fazendo as fêmeas de ama seca. Elas estão reproduzindo com os seus ovos naturalmente, como tem que ser. Só uma rápida observação, pessoal. A fêmea, não tem as duas fêmeas que estão lá naquele ninho, uma até saiu agora, essa aqui, ó. O que é que acontece? Essa fêmea, ela tem um período, tá? Ela não pode também ficar chocando a eternidade. Então, normalmente, essa fêmea, a gente precisa passar alguns ovos para ela com até 10 dias. Tá certo? Porque se você não passar com 10 dias, a fêmea não está em choco, o que é que vai acontecer? Vai desgastar muito a fêmea, tá certo? Então, nesse período de 10 dias, arrumem ovos para colocar para essas fêmeas, que aí vai dar certo numa boa o manejo, tá bom? Então, assim, é um manejo simples, não, é um manejo complicado, tá certo? Que requer muita atenção do criador. O criador precisa estar atento nas situações. Vocês notam que aqui eu tenho uma situação e na gaiola de baixo eu tenho uma situação completamente diferente. Mas é possível de fazer e com isso você vai otimizar sempre esse período de reprodução. Você vai otimizar as posturas e o choco das fêmeas aí, tá certo? Ó, a fêmea já foi lá, voltou pro ninho. Então continua com as duas fêmeas no mesmo ninho, tá certo? Lembrando sempre, pessoal, nessa situação aqui você precisa fornecer um ninho para cada fêmea e material, pessoal. Material juta é muito importante aqui. Você precisa fornecer uma quantidade de juta que dê para as 3 fêmeas preencher os 3 ninhos. E se você não fornecer uma quantidade de juta suficiente, o que é que vai acontecer? A fêmea vai confeccionar um ninho, outra vai lá, tira todo aquele material para confeccionar o ninho dela, ou seja, vai começar a ter aquelas bagunças do ninho, tá certo? É um manejo, como eu falei para vocês, que dá para vocês fazerem numa boa, tá bom? Espero de coração que vocês tenham gostado desse conteúdo que a gente fez aqui com muito carinho para vocês, tá certo? Não esquece, deixa o like, é importante demais, se inscreve no canal, tá bom? Um forte abraço, meus amigos. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tamo junto.